Nós vamos resolver uma questão aqui hoje sobre a Comissão Parlamentar de Inquérito. O que a CPI pode e o que ela não pode fazer. Mas para tanto nós vamos fazer a leitura da questão que foi cobrada na Fundação Getúlio Vargas. Acompanhe comigo. Ocorreu um grande escândalo de desvio de verbas públicas na administração pública federal, o que ensejou a instauração de uma Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, requerida pelos deputados federais de oposição. Surpreendentemente, os oponentes da CPI conseguem que o inexperiente deputado M seja alçado à condição de presidência da comissão. Por não possuir formação jurídica e desconhecer o trâmite das atividades parlamentares, o referido presidente, sem consultar os assessores jurídicos da casa, toma uma série de iniciativas, expedindo ofícios e requisitando informações a diversos órgãos. Posteriormente, veio à tona que apenas uma de suas providências prescindiria de efetivo mandado judicial. A palavra prescindiria, você tem que ter muito cuidado. Prescindir é a mesma coisa que dispensar. E se fosse imprescindível, seria que necessitava de mandado judicial. Então, no caso aqui, veio à tona que apenas uma dessas medidas não necessitava, prescindiria de efetivo mandado judicial. Cuidado com essa palavra. Assinale a opção que indica a única providência que o deputado M poderia ter tomado, prescindindo de ordem judicial, dispensando de ordem judicial. Cuidado com essa palavra. Prescindir e imprescindível. Vamos lá. Letra A. Determinação de prisão preventiva de pessoas por condutas que, embora sem flagrância, configuram crime e há comprovado, aqui é junto, comprovado o risco de que voltem a ser praticadas. Errado. A CPI não pode determinar a prisão preventiva, salvo se tiver em flagrante delito. E agora aqui menciona que estava sem flagrância. Então essa aqui está errada. Letra B. Autorização ao setor de inteligência da Polícia Judiciária para que realize a interceptação das comunicações telefônicas, escuta, de prováveis envolvidos. Errado. A CPI ela pode quebrar o sigilo de dados, inclusive aí dados telefônicos. Isso é, solicitar informação dos telefones que foram praticados, horário, quem ligou, quem não ligou. Não pode ocorrer a interceptação telefônica por ordem de CPI, somente por ordem judicial. Letra C. Quebra de sigilo fiscal dos servidores públicos que, sem aparente motivo, apresentam público e notório aumento de seu padrão de consumo. Correto. Quebra de sigilo fiscal. Esta é a nossa resposta. Busque a apreensão de documentos nas residências de 7 pessoas supostamente envolvidas no esquema de desvio de verba. Errado. Busque a apreensão não pode ser sem ordem judicial. A base dessa resposta está lá no artigo 58, parágrafo 3º da Constituição Federal. E eu copiei aqui para que você possa ter uma noção e fixar esse conteúdo. Vamos lá. As regras das CPIs estão disponibilizadas no artigo 58, parágrafo 3º da Constituição. Nós temos a Lei 1579 de 52, a Lei 10.001 de 2000 e a Lei Complementar 105 e também os regimentos internos das casas. E nesse artigo vai mencionar que as comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação, então a CPI tem poder de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos de cada casa, serão criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. Então, tanto a Câmara dos Deputados e o Senado Federal pode, separadamente ou em conjunto, criar a CPI. Para isso, é necessário o requerimento de 1/3 de seus membros para apuração do fato determinado. E atenção, não pode ser por prazo indeterminado. O prazo tem que ser certo, sendo suas conclusões, se for o caso, elas serão encaminhadas ao Ministério Público, que vai promover a responsabilidade civil ou criminal dos infratores. E aí a CPI tem competência para convocar particulares e autoridades públicas para depor,
realizar perícias e exames necessários à dilação probatória, podem requerer exames grafotécnicos, análises contábeis, auditorias, determinar a quebra do sigilo fiscal, sigilo bancário, sigilo de dados. Atenção, sigilo fiscal, bancário e de dados. Neste último caso, nós temos que destacar que a permissão é só da quebra do sigilo telefônico. Isso é dos dados relativos à comunicação. Não é possível interceptação telefônica por CPI. E aí que eu relatei o que não pode ser feito pela CPI. Decretar prisões, exceto se for em flagrante delito. Determinar a aplicação de medidas cautelares, CPI não tem competência para isso. Proibir ou restringir a assistência jurídica aos investigados, CPI não tem competência para isso. Determinar a anulação de atos do Poder Executivo, CPI não pode fazer isso. Determinar a quebra do sigilo judicial, não pode. CPI não pode quebrar o sigilo judicial. Ela pode quebrar o sigilo de dados bancários e fiscal. Determinar a interceptação telefônica, não pode. Determinar a busca e apreensão domiciliar de documentos, CPI também não pode determinar isso. E apreciar atos de natureza jurisdicional, CPI também não pode praticar isso. Então fica a dica aí do que pode ser feito pela CPI e o que não pode ser feito pela CPI. Memorize o que pode ser feito, que fica mais fácil você acertar a questão na prova. Até a próxima aula, um grande abraço.